Annyeonghaseyo, Urubu, sejam bem-vindos ao Kyopo Esporte Clube, o quadro do KyopoCast que fala de esportes no geral e de vez em quando a gente fala até do que não é esporte, como por exemplo o futebol da seleção coreana, tá? Aquilo lá pra mim é uma brincadeira, mas estamos aqui hoje com 3 pessoas para poder falar sobre o pós-jogo. A gente gravou um primeiro episódio sobre o pré-jogo, onde a gente dá inclusive nossos palpites do que vai ser a partida, do placar, o que esperar e o que não esperar, e agora a gente está fazendo então a análise de como a seleção coreana desempenhou e também de como a gente desempenhou como comentaristas de esportes coreanos, né? Então, muito obrigado aqui para todos que estão assistindo a gente e muito obrigado, Kim, por hoje estar aqui presente, vindo pós-jogo, tá com aquela cara de que a noite foi boa, hein? Nossa, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que o espectador escutar ou assistir. Marcelo, Denis, Alex, obrigado. Tô com a cara meio amassada, dá pra perceber de acordo agora um pouco, né? Ressaca do cabelo. Eu diria que você tá com uma cara de Bragantino, assim. Meu cara mais feio que o John hoje aqui. A gente tá gravando aqui no dia 16, né? Quinta-feira. O Palmeiras ganhou algumas horas atrás, por isso que eu tô com essa cara, com essa voz. Foi quanto o jogo? 5-1 pro Palmeiras, fora o baile, né? Palmeiras, a gente vai falar da Coreia, mas não vou fazer uma menção ao Palmeiras. Nos últimos 7 jogos no Allianz, 7 vitórias e praticamente 6 goleadas. Acho que foi mais de 20 gols, mano. Quase 25 gols, média de... Ou o Palmeiras fez 3 ou 4 gols em cada jogo, média de quase 4, né? Ontem fez 5. E mais uma virada, né? Mais uma virada. O Palmeiras é o time que tem mais viradas no Brasil, no ano, obviamente. E além de tudo isso, o Flaco e o Vitor Roque estão jogando uma barbaridade, né? Foi uma vitória boa para esquecer o desempenho da seleção brasileira e coreana? Minha seleção é o Palmeiras, né? Cara, não tem coisa mais feia a torcida do Palmeiras cantando o meu Palmeiras no lugar do Nacional. Isso daí, pra mim, é um absurdo. Cara, eu também acho normal, mas não é a primeira vez que eu ouço. Mas você acha normal ou animal? Os dois vale tudo, porque dá energia pros jogadores. Se fosse antes do jogo, quando é jogo da seleção, os torcedores cantam o hino do Brasil, aí quando acaba não dá aquele fervor, aquele vamos. Esse é o meu Palmeiras. E os outros times não tem isso. No hino fica todo mundo quieto, ou canta qualquer música. É que os outros times têm um hino bonito que pode cantar o seu próprio hino, não precisa inventar o hino dos outros, roubar o hino dos outros pra poder fazer o hino. Na verdade, a gente tem 2, depende da prisma que você quer considerar. Bom. Mas enfim, vamos falar muito da seleção coreana que tomou um sacode do Brasil, normal, e ganhou do Paraguai. Então o saldo foi positivo aí nessa data FIFA pra Coreia, né? A gente pode discutir o desempenho, mas de resultado... Você acha que o saldo foi positivo? De resultado, eu acho que é indiscutível. Vamos falar com quem discorda deles. Seja bem-vindo ao Kyopo Esporte Clube mais uma vez. Obrigado por dar esse momento de soltar a minha voz aqui, né? Se controla, você vai poder jogar o seu Yok, né? Que fala no pessoal. Yok, yeah. Você vai poder jogar o Yok lá nos jogadores também, não se preocupe, nos técnicos. Aliás, é esse o clima mesmo? Você tá vindo aí na fúria contra a Coreia? Até que não, porque se na Copa do Mundo eu tava esperando o jogo parelho e tomou um de 4-1, e nesse jogo eu já tava prevendo que ia tomar uma porrada e tomou uma porrada, eu tô mais tranquilo. Tá. Foi dentro da expectativa, né? Então... Não importa se a Coreia perde ou ganha, o importante é eu ter razão. Exatamente, é isso mesmo. Mas assim, eu previ 4-0, porque 4-0 é legal, assim, é uma... Quando fez o 5º gol, eu falei, puta, aí doeu. Tem essa diferença de perder de 4, até 4 é legal e a partir do 5 já é humilhação. Então, aí doeu um pouquinho. Entendi. E você, Marcelo, concorda? Perder até de 4 ok, e 5 que é o problema? Não, 4 e 5 pra mim é a mesma coisa. Tá. Mas assim, vendo os resultados que a Coreia e o Brasil nos últimos jogos que teve entre eles, vendo o resultado, assim, não foi nada fora do normal. Porque os últimos jogos entre Brasil e Coreia foi isso mesmo que o Denis falou, sabe? Sempre foi 4-1 na Copa. Não, 5-1 não amistoso antes, né? 5-0 dessa vez, então não foi nada fora do normal. Acho que a reação do Marcelo é bem parecida com a reação dos jogadores coreanos que a gente pôde assistir no jogo.
jogo, né? Pra quem não sabe, então, a gente tá gravando agora pós-data FIFA, né? Eu odeio data FIFA, mas é o que a gente tem pra poder gravar. Eu odeio data FIFA porque ela atrapalha toda a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, quando os times estão começando nessa reta final, ter jogos mais importantes do que um simples amistoso. Mas nessa data FIFA, o Brasil foi fazer uma excursão na Ásia, foi até a Ásia, jogou primeiro contra a Coreia, com que a gente pode falar com o time titular entre os convocados, e depois jogou com um time misto no primeiro tempo contra o Japão, e no segundo tempo botou totalmente um time reserva praticamente, e aí acabou tomando uma virada. Foi 5-0 para a Coreia contra o Brasil e 3-2 para o Japão de virada contra o Brasil. Vamos falar primeiro da seleção brasileira, que quando vocês assistiram o jogo Brasil e Coreia 5-0, vendo o jogo, e a gente começa a ficar a decepção de que a Coreia apanhando mais uma vez, chegou a dar também pelo menos um ar, putz, o Brasil está se encaixando, agora temos um Brasil com cara de Ancelotti, temos um Brasil com mais cara de Real Madrid. O que vocês acharam do desempenho do Brasil contra a Coreia? Quer começar, Kim? Pode ser. Eu acho que a fragilidade do adversário tem que estar nessa análise, né? Foi mais demérito da Coreia do que mérito do Brasil. Não, eu não vou falar que foi mais demérito, mas você tem que levar em consideração, né? Porque, como você me perguntou, se agora dá pra ver o dedo do Ancelotti na seleção. Não é por causa desse jogo que você vê que o futebol do Brasil mudou. É óbvio que o Brasil jogou muito bem contra a Coreia, fez o que tinha que fazer, se impôs, teve a bola o tempo inteiro, a Coreia praticamente não atacou, a Coreia jogando com 3 zagueiros, né? Essa é a nova formação, com o Son jogando de falso 9, aí o Gain jogando com mais liberdade. Cara, o Brasil fez o que tinha que fazer. Ponto. Mas tempos atrás, o Brasil não conseguia nem fazer esse mínimo, né? Com o Diniz sofria, com o Dorival sofria. Se bem que o início do Dorival foi bom, né? Ganhou lá da Inglaterra, com o gol do Endrick e etc. Mas eu ainda acho que, também por falta de tempo, né? O Ancelotti não mudou drasticamente, ou ele mudou totalmente o futebol coletivamente do Brasil, tá? Eu acho que foi protocolar, tinha que fazer o que tinha que fazer, fez. Agora, o Ancelotti usou essa convocação para fazer testes, né? Principalmente no segundo jogo, como você falou. E ele falou que a próxima convocação em novembro também vai usar para teste, porque ele já tem os 17, 18 já definidos, e aí ele precisa do restante, que vai mais ou menos, normalmente é 25, 26, que ele leva para a Copa do Mundo. Mas não dá para achar que o Brasil vai chegar como favorito ou um dos melhores para a Copa do Mundo, na minha opinião. É um time competitivo, o Brasil sempre vai brigar para ser campeão, mas ainda não me enche aqueles olhos, assim, falou, nossa, é o Brasil de 2006, ou até 2010, né? Mas... Mesmo com os 2-0 no Japão, se a excursão do Brasil na Ásia terminasse com o primeiro tempo contra o Japão, você ainda ficaria pensando de que, putz, acho que o Brasil ainda não entra na prateleira dos favoritos nessa Copa? Cara, pra mim sempre o Brasil entra como um dos candidatos ao título. Tá. Entre os 8. Fácil. A obrigação é chegar até as quartas. Pode ser até 5. Mas o Brasil não entra na semi faz muito tempo. Não entra na semi, isso que é um absurdo. A última vez foi em 2014 em casa. E aí a gente chega e toma de 7. Top 8, então, até as quartas vai. Isso é obrigação. É obrigação, mais que obrigação, claro. Mas o Brasil, eu acho que ainda, mesmo se tivesse ganhado de 3, 4 do Japão, eu estaria falando a mesma coisa aqui. A fragilidade do adversário, acho que tem que ser considerada. Olha, eu como um viúvo do Zubeldia, que eu sei o quanto você ter um elenco curto faz mal para o seu time. Eu acho que nessa convocação e nesses amistosos eu pude ver o dedo do Ancelotti nas convocações, e eu acho que ele tá perdendo na hora certa, que é para poder justamente testar os jogadores. Então, para mim, o segundo tempo contra o Japão foi ótimo, para já descartar Fabrício Bruno, por exemplo, para poder descartar talvez o Richarlison também, que eu acho que tá mostrando que, por mais que tenha sido o jogador de confiança dele, não é Everton, ele não faz gol pelo Brasil faz muito tempo e perdeu chances de gol também contra o Japão. Então, eu acho que a seleção titular, e que mesmo a seleção titular contra a Coreia não é ainda a principal seleção que ele vai botar para jogar, porque ele não está convocando todos os principais jogadores, eu acho que mostra que a gente tem um caminho aí.
Você, Marcelo, acha que dá pra gente poder fazer essa seleção já do que foram bem e não foram bem nos amistosos, pra gente já definir quem já não tem mais chance pra ir pra Copa e quem pode ter carimbado o seu lugar? Eu acho que dá pra falar alguns, assim. O Estevão, pra mim, é um cara que, tipo, com esses gols que ele fez contra a Coreia, ele praticamente... Carimbou o passaporte. Eu acho que sim. Ele pode não ser titular, mas que ele vai pra Copa, eu acho que garantiu. Dá pra falar que o Richarlison perdeu bastante ponto, porque ele não foi bem. Eu acho que quem garantiu também, Bruno Guimarães, eu acho que pegou um lugar no titular ali, porque nos 2 jogos, tanto contra a Coreia quanto com o Japão, ele que destravou os primeiros gols. Já né? era titular antes, né? Já era, mas assim, eu acho que ele garantiu... Ele e o Casemiro ali, eles garantiram o Casemiro meio. também. O Casemiro pelo histórico, eu acho, e o Bruno Guimarães por esses 2 amistosos, eu acho que ele O garantiu. time titular também tá quase definido, né? Acho que a formação também. O Brasil, eu acho que define o que vai jogar, assim, praticamente sem um centroavante 9-9. Se eu jogar o João Pedro, se jogar o Matheus Cunha, qualquer um jogar lá mais na frente não vai ser um centroavantão, assim, que nem o Richarlison seria. Então talvez o Pedro também tenha perdido o lugar. O Pedro, eu acho que ainda tem muita chance de ser convocado, porque ele é um centroavante diferente de todos os outros que estão no radar, assim, né? Então, mas eu acho que a formação tá bem definida. Tem alguns jogadores que garantiram. Acho que o goleiro do Corinthians, o Hugo, ele ficou bastante... não sei, questionado por esse terceiro gol que estão falando que ele falhou. Eu acho que não Ele falhou. quase falha depois, né? Na sequência, né? Qual lance? Depois do gol. Tem um lance do Japão ali que ele Ah, tá. ele segura errado ele ali. segura e solta. Então ele não foi um bom jogo do Hugo, né? Eu não acho que ele falhou no terceiro gol, tá? Mas Que questionaram bastante. Você, Denis, você acha que o Hugo no Brasil foi o Hugo do Corinthians ou foi um Hugo abaixo do Corinthians? Não, ele não é o Hugo do Corinthians. Da seleção? O Hugo da seleção que jogou, não é o Hugo do O Corinthians. Hugo do Corinthians é melhor. É muito melhor. E assim, não foi falha. Ele foi uma cabeçada queima-roupa, ele tinha que fazer o que tinha que fazer. No reflexo, ele conseguiu até fazer a defesa. O cara entrou sozinho na pequena área ali. O que o Marcos, o goleiro do Palmeiras, que ele também comentou sobre isso, ele disse que o fator de ser o primeiro jogo de seleção, né, desse nervosismo é normal e que não foi falha do Hugo no terceiro gol. O que ele poderia ter feito naquele lance, na verdade, é ter saído, ter mais coragem pra ter saído e pegado a bola. Nesse Faltou sentido, confiança, segurança pra dar essas saídas loucas. Isso, mas que isso, não é isso. uma característica do Hugo. O Não, Hugo não é um é. goleiro grande e tal, mas é engraçado. Parece que o Dida também era assim, goleiro muito grande, não costuma sair tão bem. O Cássio saía péssimo na saída. O Cássio é Nossa, o péssimo. Cássio é muito ruim. Mas será que o Ancelotti também não tem perfil de que convocaria um terceiro goleiro só para ser o pegador de pênaltis, né? Porque se não for para isso, não tem por que o Hugo ir para seleção, eu acho, hein? Tanto que foi surpreendente a escalação dele pro jogo contra. Ninguém esperava que ele fosse jogar o jogo, né? Mas acho que era justamente esse teste, né? Vamos testar essas pessoas para ver se precisar, realmente eu posso contar ou não. E tiveram muitas lesões na posição, né? O Alisson, que é o titular, machucado. O Ederson estava convocado e foi cortado. Então, com todos esses cortes, abriu uma oportunidade pro Hugo. E o Hugo, eu acho que ele não tá nem sendo convocado porque ele é pegador de pênalti. É aquilo de levar o terceiro goleiro jovem, né? Porque ele não vai ser titular, ele não vai jogar. Mas você acha que o Ancelotti ele tem essa preocupação de convocar gente jovem para preparar para a próxima Copa? Cara, eu acho que um técnico brasileiro até tem essa preocupação, mas se o Ancelotti tivesse realmente isso, ele estaria convocando o Endrick, vocês não acham? Não, é diferente, é totalmente diferente. O Endrick é super jovem e Mas eu acho que o Ancelotti tem isso, o que você perguntou. Mas a posição de goleiro a análise é totalmente diferente. E o Endrick, se ele fosse convocado, ele seria convocado para disputar por posição. Sim, sim. O Hugo, ele não foi convocado para disputar a posição, ele vem para disputar o posto de terceiro goleiro. Tá. Dito isso, é um cara mais novo que o Alisson e o Ederson. Vai ser Alisson e Ederson e mais um. E é o Bento, fato. eu acho. E provavelmente tá entre Bento e Hugo. O Bento também é jovem. Então, também é o jovem. Bento e o Hugo entram na mesma categoria de jovem. Exatamente. E o Endrick ele não precisa ter, sabe, porque ele já conhece do Real Madrid, já sabe das limitações dele. Ele pode vir para ser reserva, mas ele vem para jogar. Tipo, pra disputar a vaga. Já o Hugo, não. Ele vem pra disputar a vaga de terceiro goleiro. O Endrick é pra ser reserva ou titular e tal. E ainda mais uma posição que tá aberta. Eu acho que o João Pedro hoje é o melhor que tem. Mas o Endrick bem pode disputar tete a tete com ele. Mas pra saber ele se não ele tá tá bem, jogando, precisa né? estar jogando. Não, mas precisa estar Esse é o jogando. problema. Exatamente. Aí já é uma outra discussão, né? Pô, e aí? Será que não é hora de sair? E aí vocês citaram o Pedro. Vitor Roque é um cara que tá no radar também. Eu acho que a próxima convocação ele vai ser muita chance, convocado.
Tanto é que o Caio Jorge foi convocado, por que o Vitor Roque não pode ser? Né? E aí o Pedro também entra nesse bolo. O Pedro ontem jogou demais, meteu 2 gols, tipo... Uma assistência e um gol. Uma assistência e um gol, é verdade. Então, numa jogadaça do Arrascaeta. Ele joga demais, velho. Pedro joga demais. E o Só Pedro, que treina mal, né? Parece que mudou, né? Mas o Pedro, o que o Marcelo falou é bem relevante. Ele tem as características diferentes dos que estão lá. O Richarlison já é mais parecido com ele, só que o Richarlison, ele também joga aberto. Agora não, né? Mas ano passado ele jogou muito de ponta esquerda e era o Solanke que ficava de centroavante. Hoje já no Tottenham ele é o 9. Mas o Pedro é um cara que é diferente do João Pedro. Ele é diferente do Matheus Cunha. Mas o Matheus Cunha também tá jogando muito de meia, né? Ele é diferente do Endrick. Ele é diferente do Caio Jorge, por exemplo. Do Igor Jesus também, que foi convocado. O Igor Jesus já é mais parecido, né? É mais de área, né? O Igor Jesus. Ele tem mais saída. Mais trombador e tal. Mas mesmo assim, eu acho que o Pedro não vai, não. Não sei, vamos ver, né? Ainda tem um mês tem muita aí. Gente, tem muita coisa pra acontecer. Mas quantos jogos pra... Mais 2. Acho que só tem mais uma convocação de Então, de novembro acabou a data FIFA? Acho que tinha mais duas. Não, mais 2 convocações. São 4 jogos, eu acho. E aí, a última vez no Brasil, eles estão querendo fazer o jogo no Maracanã antes da Copa do Mundo, pra torcida, tipo, incentivar e tal. Gritar um Raí pede pra sair. Aí a última... E aí a próxima vai ser Senegal e Tunísia, e os jogos vai ser na Europa, uma merda, contra o time africano. E aí a última... Parece que vai ser contra times europeus e estão falando que a França pode ser França e Espanha. Tá em negociação. Caramba. Caraca, E aí é o jogo que vale, né? É mais competitivo, mano. Não dá pra você só jogar contra o time pior. Na eliminatória já da América do Sul é assim. Os únicos jogos difícil mesmo é a Argentina e agora a Colômbia. Isso que a gente foi 4º lugar, mano. E foi quarto com os mesmos pontos do Paraguai, tá ligado? Então, eu acho que tem que ter esse nível de competitividade, entendeu? E obviamente que o Ancelotti também sabe disso, mas ele não é ele que manda nessa parte. Mas pra quem não conseguiu assistir os 2 jogos, Brasil e Coreia e Brasil e Japão, e só pega lá o resultado e vai ficar chocado, qual que é a explicação? Um resumo rápido, claro, do que realmente foi os 2 jogos, para a pessoa poder entender em que pé está o Brasil e que pé está a Coreia. Começa pelo Denis, então. Realmente existe uma diferença muito grande entre Japão e Coreia? É isso que os coreanos estão se questionando, porque se o Japão ganhou do Brasil e a Coreia perdeu do Brasil, o Japão empatou com o Paraguai, sendo que estava perdendo, empatou nos acréscimos do segundo tempo, empatou 2-2, e a Coreia ganhou do Paraguai de 2-0 relativamente tranquilo. Não há lógica no futebol. Que lindo isso, né? Estão descobrindo isso agora. Não, eles estão assim... O que a gente tira de conclusão? Que a gente tá melhor que o Japão ou não, sabe? Então... E isso é sempre um parâmetro. Tipo, estamos ou não melhor que o Japão, não é? Pros coreanos, sim. Né? E aí, qual que é a resposta? Qual que é a sua opinião, Denis? Eu acho que o Japão tá durante os últimos anos já está num patamar muito acima da Coreia. Isso pra mim já é meio que fato. Tanto é que já era... Pros analistas já diziam que o jogo do Brasil contra o Japão ia ser um adversário muito mais... que daria muito mais trabalho. Quando eu previ 2-2 no jogo, seria porque o Japão ia fazer o Brasil suar. Essa seria a diferença. O que a gente não previa era a diferença de escalação, na verdade, né? Porque contra a Coreia, o Brasil entrou com o time titular. E contra o Japão, ele só jogou o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. E, na verdade, era um jogo para ser relativamente tranquilo. Mesmo assim, o Brasil poderia ter ganhado. Não, mas isso sempre acontece. 3, 4. O Brasil sempre vai jogar na Ásia, põe o melhor time contra o Coreia. Primeiro jogo, né? Exato. E aí, cara... Que é feio, podia mudar a ordem na próxima vez, como diria o Arnaldo Ribeiro, que ele é o jornalista que é torcedor do São Paulo, ele acha que o São Paulo peca muito nesses detalhes, né? Do tipo... E muda tudo. Se o seu adversário teve mais tempo de descanso, esse tipo de coisa, né? E assim, aqui no meu palpite, eu falei que ia ser 1-0 pra Coreia, porque o Brasil entra no oba-oba da onda do Hallyu, acertei pela metade. Eu errei no placar, mas acho que a Coreia, depois que ganhou, o Brasil, depois que ganhou da Coreia, aproveitou lá a farra e se divertiu. Foi pós o jogo, né? Essa farra foi pós o jogo, não foi antes. A diferença foi essa. Enquanto o Japão deu no que deu. Eu vou até aqui, já que eu admiti aqui o meu erro no placar, eu vou até aqui fazer a minha leitura, a minha previsão, que eu fui muito criticado depois da Copa, quando eu sugeri que o técnico ideal para a seleção coreana
coreana fosse o técnico do Japão. Que o técnico do Japão, já na última Copa, ele mostrou que sabe montar um time fechadinho pro contra-ataque, para poder botar correria na hora certa. E ele é o mesmo técnico que jogou, que tá até agora, que vai para acho que para segunda ou terceira Copa, segunda Copa dele, com um time, cara, a diferença assim, eu nem acho que é uma diferença técnica individual de jogadores. Tem um ou outro jogador que se destaca, mas você vê que é um time montado, que não é, dificilmente erra passe, não dá passe na fogueira, não fica recuando à toa pro goleiro. Elenco, acho que o elenco da Coreia é melhor. No Japão, beleza, o time montado, o coletivo pode ser melhor, mas de nomes, quem tinha lá na seleção principal que é um grande nome? Não tinha nenhum. Nem até o cara do Brighton, que dribla pra caramba, tava. Nem tava o Minamino. Nem tava o Endo do Liverpool. O Minamino jogou no Liverpool, mas jogou pouquíssimo. O Eda tá lá. Mas aí, comparado com o Son, Kim Min-jae e o Higuaín, eles são ninguém. É isso mesmo. Ninguém tecnicamente. O Cubo também, né? Do Real Sociedade. Ele jogou mal, não jogou tão bem. O Japão melhorou muito quando ele sai, na verdade. Pra mim é basicamente o técnico. E acho que a gente deveria parar com esse problema de mais um técnico japonês comandando a seleção coreana. Não, é loucura isso aí. Né? Gente, culturalmente. Querem botar o argentino pra seleção brasileira. Não, os brasileiros... é pior, na verdade. Será? Eu acho que o brasileiro aceitaria um técnico argentino. Acho que depende da seleção? Acho que sim. Acho que você não acha que não aceitaria? Impossível. Eu acho que sim. Mas seria mais parecido com, tipo, o Japão colonizou a Coreia um tempo. Seria o Abel Ferreira treinando a seleção brasileira. Não, diferente. Um português. Diferente. Não, um português, não é? Um japonês. Não, mas se a nossa seleção... guerra, é diferente, mas... E é muito mais... Teve só uns 500 a diferença aí pra poder fazer, pra poder passar um pano. Não, é outra pegada. Não tem como. Falando do técnico, tipo, eu concordo bastante que... Eu fui pegar o Moriyasu, né? Que ele tá no Japão, ele tá desde 2018. E ele é meio que uma mistura, assim, de tipo um... Qual que é o Schelotto da Argentina também? Porque ele começou treinando a base da seleção japonesa. Scaloni, você disse? Scaloni, desculpa. E ele quase não teve... ele é ex-jogador, mas ele quase não teve passagem em clubes relevantes antes de chegar à seleção. Então, ele começou na seleção japonesa de base e ele foi efetivado quando na Copa de 2018, o técnico que estava lá, ele caiu, e aí ele, como assistente dele, assumiu. Ele lembra o próprio Romain, porque ele foi treinar a seleção olímpica, então supostamente conhece essa geração que foi, acho que medalha de bronze nas Olimpíadas, né? E que poderia, então, tirar melhor proveito deles. Seria isso, só que não teve sequência. É a segunda Copa que ele vai assumir, né? A seleção. Até a Copa, ele fez a Copa do Brasil aqui, né? Em 2014. Até então, ele tava fazendo uma boa campanha, ele tinha muito apoio, ele tava fazendo um bom trabalho. Só que a campanha no Brasil foi péssima, foi muito aquém das expectativas. E nessa ele se queimou, né? E aí, nesse próximo ciclo, onde ele já saiu queimado do Ulsan, aquela questão, né, de que ele falou que nunca ia sair do Ulsan, e ele saiu. Então, já a parte da torcida do Ulsan já odeia ele, né? Ele saiu meio que conturbado, né? Agora, você disse. Nesse ciclo aqui. Ele depois de ser bicampeão daquele league. Nossa, que absurdo. A torcida do Ulsan vai usar Joshi lá que come chicken. Existem... deve dormir. Existem alguns times da Coreia que tem torcida fervorosa, e o Ulsan é uma delas, sabe? Então, Desculpa aí. Não acender vela. Eles não cantam ainda da Coreia, eles ficam lá, Ursa. Desculpa, eu não sabia que era forte. Não, deve ser muito pesado organizado lá. Caraca, a gente zoa dos pop coreanos, se prepara com hate agora. Nossa, os caras do Ursa vão me xingar aqui. E aí, eles estavam na expectativa de ter um avanço na seleção, e traz o Romain, que é um retrocesso que eles entendem, né? Então, nesse sentido que eles... Né, tanto é que no jogo, a cada vez que a câmera pegava ele, a torcida lá vaiava. Lá no estádio? No estádio, tô em cima mesmo. Então vaiava tanto quem torcia por ele no Ursa por se sentir traído, que nem o torcedor São Paulino com o Dorival, por exemplo. E aí, tanto o torcedor coreano que não tá gostando do desempenho. Eu acho que não tem ninguém
consiga defender o trabalho dele. Mas ele vai pra Copa. Não vai, agora nessa altura do Não campeonato. tem chance de perder até... tá. Ele vai... A Coreia vai estar... E se classificou com folga nas eliminatórias, né? Foi folga, mas aquém da expectativa, porque ele tá esperando, tipo, umas 3, 4 rodadas antes, sabe? Ele foi Assim, lá a gente já gravou assim, a próxima rodada a Coreia tá na Copa, e não tava. Mas Era uma pra ter sido a rodada... primeira de todas as seleções. Era pra ter sido a primeira em todas, dado que o grupo era mais fácil que o do Japão, sabe? Então... Entendi. Mas vendo, tipo, a comparação do Japão e a Coreia contra o Brasil, é nítida essa diferença de, tipo, quanto... Por exemplo, o técnico do Japão ele tá desde 2018. Que nem o Abel Ferreira tá no Palmeiras há tanto tempo, esse cara tá há muito tempo no Japão, então ele tem muito mais controle. Dá pra ver, tipo... Não sei se vocês viram, mas tanto a Coreia contra o Japão, eles tentaram apertar a saída de bola do Brasil, né? E a da Coreia era, tipo, uma bagunça, assim. Não, eram as linhas totalmente Do Japão, espaçadas. então, mais 12 anos, vamos ver se eu... É isso que você tá defendendo? Não é isso. O cara é bom e ele tem tempo de trabalho. Tá, entendeu? entendi. E o Romeu é ruim e não tem tempo de trabalho. Não, e é que nem o Abel. O Abel tá no Palmeiras porque ele ganhou. E o Moriaço, ele tá no Japão porque na última Copa ele ganhou da Alemanha. Mas não ganhou nenhuma Copa da Ásia até então. Ganhou Mas alguma ele Copa levou da pra Ásia? final. Levou pra final. Perdeu do Catar. E a Coreia, nossa, chegou no A semi. maior vergonha da história, né? Mas Então, dá pra se ver um justifica. pouco o dedo do Romeu na seleção coreana. Vocês não acham que dá pra ver um pouco de Romeu? Aquela entregada do Kim Min-jae lembrou muito o Romeu da Turquia. Você não achou? Quem entregou mais? Ele, o Kim Min-jae ou o Fabrício Bruno? Porque foi meio parecido, né? Foi igual. Não, foi bem Kim parecido. Min-jae. Foi Kim bem- Min-jae entregou mais porque mas o ele- Kim Min-jae ele entrega meio que quase na ponta, tava da, na ponta área. da área. Ele não tava na frente do gol. Mas se for ver- Fabrício Bruno foi muito pior. Não, mas é que o Kim Min-jae, ele fez a grande falha dele é que ele deu passe sem olhar pra quem ele tava Estevão. passando. Mas assim, mas ele recebe na fogueira também. Tipo, a Coreia, assim, nem outro ponto que eu queria lembrar, né? Que o Denis estava chateado de que o legado do Paulo Bento estava acabado, né? De que desse futebol que sabe sair jogando. Mas o joga legado, igual, tá o vendo? legado tá igual pra mim deles. tá lá. O dinismo não saiu da Coreia. Eles tentando sair jogando de trás. Contra o Paraguai, não sei se vocês Mas você viu que ele viram. tá dando machutão também. Não, mas Tá dando machutão, porque É que contra o Paraguai eu não consegui ver e também era o time reserva, mas contra o Brasil, cara, os caras estavam sair jogando de trás. tava ridículo aquilo, velho. E contra o Paraguai também. Jogou com um time misto ali, né? O Son Heung-min foi titular. Jogou com 3 só. Contra o Paraguai? Contra o Paraguai só jogou 3. O Gain Kim jogou. Min-jae, O Son Hanichari Heung-min- que não jogou, né? Nenhum jogo, né? Jogou, contra o Paraguai jogou o Son Heung-min, o Hwang Estranho, In-bom. né? É. O Hanichari não ter jogado. Acho porque que é o ele tava- esquema, não encaixa. Porque tem que ter só um 9 na frente. Mas eu acho e que tem ele que ter não um tava meia de bem. ligação. Tipo, Mas ele convoca pra quê? é quase 3-6-1. Convocou porque é Hwang Chan, né? Não, mas é pra treinar junto só. E também. pra mim, mesmo nesse esquema, dá pra colocar tranquilo. O Som não tá jogando como falso 9, ele tá jogando como falso Som. Tá jogando muito mal, cara... Mas eu acho que não é culpa dele. Não, Esse mas esquema é muito ruim. Exato, ele não tá jogando na posição certa, mas eu não sei se ele tem pique e energia pra jogar na posição certa, entendeu? Essa é a minha questão. Porque antes ele jogava junto com um 9 e o Higuaín, né? Sempre o Higuaín, o Hwang Chan, aí o Jason ajuda e tal. Não tem mais esse 9, ele não tem mais referência. Então, e a bola não chega nele. Então, não tem como jogar. Tipo, o que me incomodava antes do Romeu era que parecia que todas as bolas iam pro Som e o Som tinha que se virar sozinho. Agora, ele nem recebe a bola. Quase não fica com a bola. Você não acha que o Som tem que assistir uns jogos do Palmeiras e aprender a jogar como flaco, como um falso 10 agora? Você não acha Cara, que ele precisa aprender. Não é? Vamos lá, difícil Marcelo. admitir, mas ele tá precisando ver com o Flaco um pouquinho o que ele tem que fazer. Mas é mais ou menos, acho que é essa adaptação que o Som precisava fazer. Eu acho que ele tem, digamos, vamos lá, um estilo meio parecido, talvez com o Flaco, assim, de poder ser um 9 que pode voltar a ser um 10 e que chega e que entra na área. Eu acho que a ideia do Rombo é essa. Não é deixar o Som fixo dentro da área, trombando com os zagueiros. Porque o Som não é esse cara. Ele não é aquele cara forte, não é aquele cara de área. Então, a Mas ideia... contra o Brasil foi quase que ele tentou fazer isso, quase. Aí eu acho que a ideia dele é ele fazer esse falso 9 saindo, e aí ele dá profundidade pros pontos, pra entrar, pra tabelar e tal. Só que, cara, é o Brasil, né, mano? Que o segundo gol da Coreia contra o Paraguai, pra mim mostrou que a Coreia sabe jogar sem o Som, se apostar nessa nova geração. Porque foi um passe em profundidade que o Higuaín achou, o atacante 9. Foi golaço. Entendeu? E que teve. O Hyung-Gyo é o centroavante, né?
né? E que é um cara que faz tempo que a gente não vê na Coreia que tem frieza, porque se fosse qualquer outro coreano naquela época que saia na frente do goleiro, ia chutar. Né? Opção, E né? o cara ainda teve aquela frieza de limpar a bola antes de poder botar pra dentro do gol. E até o mérito do Romeu Bo, que o Romeu tá deixando ele jogar mais, e aí meio que destravou, ele tá fazendo mais gols agora, o comando do Romeu Bo. Então ele roubou o lugar do Han Hee-chan, provavelmente. Na verdade, do Cho Gil-sung, né? Seria mais do Cho Gil-sung, o centroavantão ali, né? O que aconteceu com o Cho Dennis? Por que ele não tá sendo convocado? Ele se machucou muito feio no campeonato dinamarquês, ele ficou tipo 9 meses parado. E aí no processo de recuperação ele pegou uma infecção muito forte também. Então ele jogou basicamente só os 2 últimos jogos da liga, assim, da temporada. Tá sem jogar porque tá machucado. Pode ser que ele recupere até a Copa. Recuperar sim, agora a ponto de ser convocado eu não sei, porque ele só tá jogando muito pouco. Tanto é que o Han Hee-chan ele tava machucado, ele só voltou a ser convocado porque ele teve uma série de jogos que ele jogou, então ele foi convocado. Então esse foi um critério do Romeu Bo, tá jogando, é convocado. E o Hanichan sempre tá machucado, né? Na Copa também, o cara é bichado, mano. E o Hanichan tem que jogar, mano. Ele bem ali. Acho que o ideal seria essa dupla, né? Son e Han Hee-chan, talvez. Eu achei que é o Han Hee-chan e o 9 e o Son recuado. De 10, assim? Eu acho que difícil. Teria que mudar muito, eu acho. O titular agora é o Son Heung-min na frente, é o Lee Jae-sung, o Lee Ga-in e o Rainbaum, ou às vezes o Rainbaum não sai do time, né? O Rainbaum, ele é o que vai ligar as sessões. É o Jens ou o Paek-sung-ho. O Paek-sung-ho, isso. Mas acho que o Jason tá podendo parar já também, né? Acho que ele já deu também a fase dele. Jogou muito mal e aí fica no meio de campo e ganha o Son, mano. E aí joga os dois no ataque. Pode ser, tirar o Lee Jae-sung e botar o Han Hee-chan, poderia ser. E aí eu acho que nem sei se precisa de 3 zagueiros. É melhor botar já 2 volantes mais de contenção, 2 alas que não sobem, talvez, sabe? Ou só um lado. Até porque os alas coreanos são péssimos, sempre. Mas é péssimo, mas é um time torto. Ele ataca muito mais pela esquerda do que pela direita. Inclusive contra o Japão, ou contra o Paraguai, aliás, só atacava pela esquerda também. Mas é normal você cruzar, porque tanto o Kim Moon-na e o Soryeon, eles cruzavam pra ninguém na área. Não tem centroavante, né? Não, mas assim, eu vou chutar e vou ver quem pega a bola. Por que não controla a bola e usa com mais inteligência? É que acho que na Ásia funciona, porque você pode até cruzar na área e não tem ninguém, porque o zagueiro do outro time vai entregar, como foi o primeiro gol da Coreia contra o Paraguai. Tá. O primeiro gol da Coreia contra o Paraguai foi uma bela entregada lá da defesa paraguaia e a Coreia fez o gol. Quando você joga contra times mais fracos, com menos capacidade técnica, você pode ficar apostando no erro do adversário para fazer o gol, mas contra uma seleção melhor, como o Brasil, por exemplo, não tem nem chance disso acontecer. É um grande exemplo de um cruzamento pra ninguém, né? Entendeu? Quando o outro time é ruim, você joga lá na área que alguém vai sair um gol contra, alguém vai espirrar a bola errada, e aí tem chance, né? Mas assim, o jogo contra o Paraguai, que foi um jogo tranquilo, se você vê, a Coreia teve 60% da posse de bola, mas 3 chutes é gol, entende? Então, assim, Trocou o goleiro, né? Trocou o goleiro. Teve uns milagres ali. Por isso que eu acho que não foi tão tranquilo assim, cara. O cara fez umas boas defesas. O Paraguai? Foi um chute que ele esbarrou no atacante lá e quase foi gol. Mas foi uma baita recuada errada do zagueiro, uma deixada de bola errada do zagueiro, né? Muito logo no começo do jogo. Aí outra defesa lá, Diego Souza e Cássio lá, que ele tava sozinho, ele defendeu sozinho. E uma falta que foi assim, que se não fosse a raspadinha na mão dele, ia no ângulo. Ele foi lá e bateu na trave. Mas assim... A gente tem um goleiro titular definido, Denis, pra Copa? É o Cho Yeon-woo, que é que jogou contra o Brasil. Que ele que jogou contra o Brasil, é o que jogou nas 2 últimas Copas. Não, a última não foi. A última foi o Kim Jong-il. Ele catou muito em 2018. Em 2018, esse goleiro. Mas na última Copa ele não foi o goleiro titular por questão técnica, não porque tava machucado. Era o Paulo Bento. Não, ele foi convocado, era o reserva direto, né? E o Cho Yeon-woo, ele foi comandado pelo Romeu Bo no Ulsan, né? Ele é o goleiro do Ursar. O homem de confiança dele é algo... Mas o goleiro não é um problema pra Coreia. Na goleira já tivemos piores. Já. Ixi, Chong-sung-yeon é horroroso. Já tivemos piores. Acho que também não é dos menores. Os problemas é o menor mesmo. Acho que o grande problema da Coreia ainda é a falta de entrosamento, esquema tático. É muito toque nas costas dos outros. É muito deixa que eu deixo. Eu acho que, cara, infelizmente o problema é o Romeu Bo. E não vai trocar... Ele pode perder todos os jogos até a Copa, porque não vai trocar o técnico agora. Vai trocar? E agora trocar é cagada, na minha opinião. Pra mim era necessário. Em 2018, a Coreia trocou de técnico, faltando 2 jogos antes pra Copa. Trocou lá. Em 2018. 2018, que foi o Shin Tae-yong, assim, bem na fogueira. E você acha que foi certo?
Ganhou da Alemanha, mas eu achei errado. Não se classificou. Não. Foi na terceira Não, rodada 2018 a gente não passou? A gente passou. Não, a gente não cai. Não, A gente ajudou o México a A passar, gente só né? desclassificou a Alemanha, é isso? Se o México tinha ganhado a Suécia pra Coreia e o México passar, mas aí o México consegue perder e aí a Suécia passa com o México. Tanto que o México agradeceu a Coreia lá. E o Son jogou bem essa Copa, mano. Meteu o gol contra o México. Ele fez aquele gol sem goleiro na Aí Alemanha, fez né? o gol na Alemanha, tipo... Ele roubou o gol do outro, né? Ia ser um dos gols, e a bola ia entrar, né? O som que... Não ia entrar. Você acha que não ia entrar? Não ia entrar. E o Son, aí ele ganha na velocidade e faz o gol. E eu tava nesse jogo lá em Casim, mano. Sério? Eu tava nesse jogo, mano. Caramba. Eu fui pra Rússia pra ver esse jogo. O som que no jogo contra o Paraguai, não lembro agora se foi contra o Brasil ou contra o Paraguai, mas ele ganhou a placa de Foi contra o Paraguai. maior número de jogos da história da seleção. Ele recebeu a placa do Chabanguan. É, eu vi isso aí. De maior número de jogos. Maior número de jogos. O Chabanguan ainda é o maior artilheiro. Então, Falta 6 gols, falta 6 gols. Vai passar. então a média do Cha é melhor, né? É o que eu falei, o Som vai passar porque tem mais jogos, entendeu? Não, e ele mete gol também, né? O som. Pô, não tem segredo. Não, né? então, Só é bola. o Som, ele tem... Hoje a seleção coreana joga muito mais jogos por ano do que jogava na época do tem essa Chabogol, é por também. conta disso, E hoje a Coreia é muito melhor que os outros times asiáticos do que aquela época. Exato, Naquela época a Coreia nem tinha liga, tava começando a Não ia pra todas as Copas. Exato. Não ia pra todas as Copas. A Coreia, eu lembro que em 94 não foi, por exemplo. 98 foi, mas no 94 não foi. A Coreia? Foi em 94? Não, foi a partir de 94 que ela foi todas as Copas. Não. Tá, entendi. Eu falei errado. 90 também foi, não? 90 não. Porque a partir de 94 ela vai em todas. vai em todas. Mas eu falei errado. Desde 90 não foi. Né? Então, a Coreia começa a crescer, profissionalizar e ter mais relevância, tipo, a partir da década de 90, assim, no futebol Asiático, né? asiático, porque mundial nunca vai ser, né? Mas no profissionalizado, né? Que eu digo assim. Vocês acham então que na Copa o Japão vai mais longe que o Brasil? Que a Coreia? Não dá pra Lógico que cravar, depende né? do sorteio. Exato. Mas agora, assim, acho que dá pra cravar porque, assim, vai ser todo mundo vai cair num grupo onde Coreia e Japão vão ter um time melhor do que eles, um time mais ou menos do mesmo nível e 2 times piores. Talvez não, porque agora como com esse novo formato, são 48 países. Então, mas não vai entrar mais times bons, vai entrar mais times ruins. Exatamente, por isso que talvez Cabo Verde tá indo agora. talvez a Coreia não seja a Coreia pode ser talvez... É que é difícil de ver esse cenário. Mas sempre vai ter um time melhor que a Coreia, porque vai ter um cabeça de chave ali, e aí... Então, vai ter tem um que time ver- tem que melhor, ver o um time formato, do mesmo nível da África ou da América do Sul, né? E aí 2 times piores, provavelmente. Até ia comentar sobre esse negócio do sorteio da Copa, porque eles estão fazendo a análise do sorteio já. Já estão fazendo? É. Eu não sei como ficou definido, você sabe como ficou? Então, Ó, tá aqui. pela análise deles, eles querem, a expectativa é que a Coreia caia no pote 2, ou seja, ter Não o vai ser o igual e cabeça 2. Só que eles estão prevendo que o pote 2 vai até mais ou menos 25º do ranking. Então eles estão fazendo essa análise aí. Então eles já estão analisando os adversários diretos nesse pote, pra não cair no pote 3. Se cair no pote 3, ferrou. Que é Áustria, Austrália, o Japão, mas o Japão já quase tá garantido no pote 2. Mas a Austrália estaria em que pote? Pote 3. Hoje tá ali no pote 3. Então tá no limite ali. Então tem que lutar ali. Porque a Coreia hoje é 23º. Nossa, que lindo esse seria. Ah, não, eu vou torcer para que o Japão caia no pote 2, a Coreia no pote 3 e que caia no mesmo grupo. Não vai cair no mesmo grupo. Não consegue Eles fazem cair? essa É divisão? impossível? Não, porque geralmente os grupos é 2 europeus e vai distribuindo entre outros continentes. Sempre foi assim. Ah, entendi. Só que agora, não sei se o formato vai ser. nessa Copa, vão ser 48 seleções, 12 grupos, obviamente 4 em cada grupo. Mas E alguns terceiros passam também. Exato, isso que eu ia falar. Uns melhores terceiros sobem. Então, Então, Coreia e Japão vão passar pra tomara, eu não oitava. consigo cravar, porque a Coreia gosta de emoção. Aliás, né? vão passar... Mas aí não vão passar 16 seleções. Vão passar 16 seleções? Ah, você 32. passaria- 32. Então não começa das oitavas, começa 16 avos. 16 avos. Tá, então o objetivo da Coreia é chegar até as oitavas. É igual toda a Copa. Tá. Vai virar a Copa do Mundo em torneio. Mas dessa vez, se chegar até as oitavas, tem um jogo a mais. Porque a gente melhor jogou ainda. Só que, 16 teoricamente, pega um avos. time mais fraco. Mas aí é a mesma coisa. Eu acho que oitavas Passar. é... Tem que passar. Tem que pras passar. oitavas. Ou 16 avos no Porque mínimo. de 12 grupos, se passa 2, é 24. Pra chegar em 32, falta 8. Tem 12 grupos? Não, aí são os terceiros lugares, entendeu? Então, mas É. 8 melhores terceiros? 8 melhores de 12. Tem que passar. Tem que passar. Não, tipo assim, tem que passar. Tem que passar. E aí, É obrigação. E aí o ideal é passar em segundo
pelo menos. Porque se passa em terceiro, provavelmente vai pegar o primeiro lugar. Sim, aí já é pancada. Aí o 16 avos já complica, entendeu? Sim. Aí entendi. Aí passado para chegar nas oitavas é difícil, entendi. Muito. Aí que complica. Nas oitavas já vai ser pancada já. Porque vai ser um time que já passou das 16 avos, né? Mas, cara, é duro, né? Tipo, pô, não dá pra criar tanta expectativa. O que eu fico pé da vida é o rendimento da Coreia na Copa da Ásia, mano. É isso que me deixa louco. Porque a Coreia, na Copa da Ásia, é um dos melhores, né? Tipo, junto com o Japão, a Arábia Saudita, dá pra colocar o Irã também, que é duro, e talvez uma Austrália, que também é um time muito físico. Agora o Qatar, que vem crescendo. Mas a Coreia não consegue jogar bem. Não consegue nem chegar na final, praticamente. Não, chegou contra a Austrália em 2000 e... Mas é muito pouco chegar uma vez. E chegou e quase ganhou lá na Austrália. É uma das poucas seleções que vai pra Copa todas as Copas desde 94. Né? E aí, da forma como foi eliminada, né? Foi contra a Jordânia. Não, a Jordânia, essa última não deu. Não foi nem contra uma dessas que a última, né? Copa da Ásia foi um negócio tomou vareio na semifinal. Tipo assim, e só chegou na semi porque no final acontecia um milagre. Ele acertava, achava os gols no final, né? Mas Denis, o quanto a Coreia quer ganhar a Copa da Ásia? A impressão que me passa é que a seleção coreana, a KFA, ela lida com a Copa da Ásia como um preparativo para a Copa, não como a nossa Copa. Porque, por exemplo, quando o São Paulo estava lá na sua fase de jejum, ali não foi admitiu que, mano, esse Paulistão, pra gente, é o Paulistão dos sonhos. Esse Paulistão é nosso Mundial, porque a gente precisa ganhar um título para quebrar o jejum, para depois a gente pensar em outras coisas. A Coreia alguma vez deu prioridade, assim, para a Copa da Ásia e falou assim, não, precisamos ganhar muito essa Copa da Ásia? Só para somar aqui a pergunta, desculpa, a última vez que a Coreia ganhou a Copa da Ásia foi em 1960. Exato, foi muito tempo. E ganhou duas, 56 e 60. Foi pós-guerra, 56. Né? Foi seguido. E aí foi em 2015 contra a Austrália que ficou vice. Foi vice 4 vezes, tipo, desculpa, vai lá. Eu acho que a KFA, ela não quer assumir a responsabilidade de ganhar, sabe? Pra não criar expectativa. Pra não criar expectativa. Agora, a torcida, ela cobra. Que toda vez que fala de Copa da Ásia, olha quanto tempo a gente não ganha isso daqui. Entendi. Enquanto isso, o Japão já ganhou 4 vezes. Não, e o Qatar foi... É tri, não é? Não foi 3 seguidas ou é 2 seguidas, o Qatar? O quê? Campeão da Ásia? Foi uma vez só. Ah, 19 e 23. Isso, mano, já empatou com a gente o Qatar, velho. E qual é a população do Qatar, mano? Exato. Então, a pressão vem da torcida mesmo, de querer ganhar. Mas, por exemplo, a Coreia, ela fica brigando todo ano pra ser sede da Copa, por exemplo. Ela deveria brigar pra ser sede da Copa da Ásia, na verdade, não? Ela foi... Você tem aí quando ela foi? Vou buscar. Mas faz muito tempo também. E faz ela tempo, foi, né? Acho que foi vice. A Coreia tem muitos vices da Copa da Ásia. A Coreia tem 4 vices. Nossa. 72, 80, 88 e 15, que foi na Austrália. 88. Ou seja, a geração 2002 nem chegou perto, então, de ser campeã da Copa da Ásia. Estranho isso. Talvez 88, eu tenho que buscar aqui. Pode ter sido na Coreia, porque teve a Olimpíadas. E aí talvez eles já emendaram 2 eventos. Não sei, eu vou buscar. Mas eu vou pegar aqui quando foi a última vez que a Coreia sediou. Acho que a Coreia tem que... Não sei se o fator casa, a gente já agora virou críticos da torcida da Coreia, menos do Ursan, que a gente respeita. E do Suwon, tá? E do Suwon, tá bom, que a gente tem um representante aqui do Suwon, da segunda divisão coreana. Só pra lembrar, né? Do futebol brasileiro também, né? Possivelmente, mesmo. Mas assim, talvez ela precise de uma... Eu acho que a Coreia falta ter aquela vontade de ir mais longe, ser campeão. Você via o Brasil, a Coreia perdeu de 5-0 do Brasil e tava todo mundo feliz. Parecia o Santos contra o Barcelona no Mundial, indo jogar com os meus ídolos. Não parecia isso. Sendo que o Brasil nem tava com esses grandes ídolos. 88 foi no Qatar. Tipo, eu vou ver quando foi a última vez que a Coreia sediou, mas... Eu não lembro da Coreia ter sediado como Eu não lembro também. Eu não lembro. Tipo... Porque seria uma grande vergonha também sediar a Copa da Ásia e não chegar na final ou tem ser que campeão. Ganhar, né? E provavelmente deve ter rolado isso. Né? Eu lembrei agora a questão do Romeo, que a torcida, eu vi um vídeo falando que no jogo contra o Brasil tava chovendo muito e o multicampeão Carlo Ancelotti ganhando o jogo lá na beira do campo. Tomando chuva, orientando os jogadores. Mascando o seu chicletinho. Com o bonezinho lá. Onde estava o Romeo? Ninguém viu ele. Aí a torcida criticou isso? Demais. Que lindo. Demais. Ótimo. Concordo. Por isso que ele tomava uma vaia, meu. Ele tava sentado ali com aquela cara de derrota dele lá e ele depois, na entrevista, falou assim, cara, tipo, eu não tinha muito o que fazer. Ele falou assim. Foda que tava pensando agora, o Romeo, ele também, ele é empatado
empatado com o Tchabangu de número de jogos pela seleção. Ah, é? E ele era o capitão da seleção de 2002, que foi a melhor campanha, né? Ele seria equivalente a quem? Tipo, no Brasil... No Brasil? Ele é tipo Dunga, eu acho. É tipo Não, Dunga. não, Não, para. em termos de idade, é aquele cara pra em liderar time. representatividade, tipo, que ele representa. longe assim. do Douglas, que é isso. Mas ele é enorme também. E ele tá tomando Sim. vai, assim, da Coreia. Sim. Tipo, é meio feio, né? Todo mundo esqueceu todo o legado dele. Mas, lá, cara, nem quando ele foi capitão da seleção coreana em Ele era 2002, unanimidade, assim. da minha parte, nunca teve admiração. É que era bom, muito é. pequeno, mas quando Pra eu olhei... mim, aquela Copa de 2002, pra mim, ele nunca foi o principal jogador. A entregada da Turquia, eu lembro quando ele entregou contra a Turquia, foi aquele segundos. aquele sentimento de assim, estou triste, mas eu tenho razão, sempre tive razão, sabe? Eu acho que muitos devem concordar comigo na Coreia. Bom, de qualquer forma, ele tá na seleção da Copa. Se você pegar a seleção da Copa de 2002, ele é o único coreano que tá lá. Mas, pelo amor de Deus. Desculpa interromper. A Coreia só sediou uma vez na história, 1960. Ou seja, acho que a Coreia não tem interesse em sediar. Exato. Porque, pô, economicamente, a Coreia... Cara, talvez só perca pra China e pro Japão e... Ela tem estrutura, mas ela já tem estrutura, tem estádio. Tem estádio. E tipo, uma vez... E desde 60... E aí, em 60, pelo menos, foi campeão, né? Quando sediou a Copa da Ásia. Sediou a Copa Ou seja, da Ásia. a Coreia ganhou 2 vezes, sendo que uma vez foi jogando em casa. Aí a primeira vez que foi em 56 foi em Hong Kong. Tá. Cara, a Copa da Ásia na Coreia, eu me esforçaria bastante pra ir assistir. Pô, puta evento legal. Ia ser um evento legal, né? É verdade, legal. Né? Eu acho que valeria a pena. Mesmo se o técnico for um Myung-bo. Mesmo se ele estiver no comando. E vira e mexe, rola a Copa América aqui e tem convidados da Ásia, né? O Já Japão parou já isso, jogou, o mas já Catar parou jogou. isso aí. Então, se tivesse, eu acho que imagina a Coreia jogando aqui Copa América. Assim, ia ser da hora assistir. De perto. Acho que assim, a Coreia... A Coreia contra o Paraguai, aqui na América do Sul, não ia ganhar de 2-0. É jogo duro. Eu não acho que é... Mesmo a Coreia com Gustavo Gomes, o Paraguai com Gustavo Gomes... Pensa com escuro assim. Os caras vão entender nada. A Coreia jogando na Copa da Ásia na Coreia, mesmo com o Romeu Bel, eu iria, porque quando eu teria essa oportunidade de chegar ali ao vivo, eu iria, pensando melhor. Atrás do banco, jogando Yoda. Exatamente. E mais uma informação: o maior campeão da Copa da Ásia é o Japão. Mais um motivo pros coreanos valorizarem. Quantas vezes? 4. Dá pra alcançar, gente. Dá pra alcançar. Vai demorar 8 anos. No mínimo. Não, no acho mínimo que são 12, né? Porque é cada 4 anos que rola aqui. Então, são como se fosse Copa do Mundo, né? Então, mas acho que daqui 2 sessões, se a gente dá pra igualar. Eu acho que do jeito que tá, é mais fácil o Japão ganhar o penta do que a gente ganhar o tri. Cara, mas o Japão não ganha faz tempo, viu? O Japão, a última vez que foi em 92, que foi sediado no Japão. Mas em comparação a 1960... Não, é mais longe, só que o Japão Não, mas também... 92 era o auge da J-League. Assim, se você for ver nessa época, década de 90, os jogadores do Brasil ia tudo jogar na J-League. O Zico jogava lá. Uma coisa que eu tava pensando assistindo no jogo é como a seleção coreana agora tá se abrindo pra mestiços ou naturalizados. Uma coisa que o Japão vem fazendo, tipo, desde a Copa de... Não, mas acho que não é que agora. Acho que simplesmente o Castro, acho que ele vai se arrepender daqui a pouco quando ele tiver que ir pro exército. Porque, na verdade, o Castro, ele é filho de mãe coreana, pai alemão, ele decide jogar pela Coreia, mas se ele tiver que ter um passaporte coreano e continuar jogando pela seleção coreana, se não ganhar nada, ele vai ter que ir pra seleção. Na verdade, desde que não more na Coreia. Eu acho que dá pra dar fazer uma manobra e ele não ir. Desde que não more na Coreia? A questão do exército é desde que você não more na Coreia. Mas assim, mas se ele for jogar na Coreia pela seleção coreana, ele pode ser pego lá pelo exército. Não, hoje em dia, essa questão da dupla cidadania, que é bem recente, né? Que eles estão permitindo. Eles permitem que o duplo cidadão não faça o exército desde que não more na Coreia. Que ele é um residente fora. Então ele é coreano, mas mora fora. Então ele não tem essa obrigação de então isso seria exército. uma forma de abrir portas. O Som poderia optar por isso. Então o Som, ele desde Não, mas ele é cedo... coreano. E ele não tem dupla nacionalidade. Não, mas
outros amigos nossos, o Marcelo, por exemplo, ele nasceu na Coreia, o passaporte dele é coreano e ele mora no Brasil desde então. E eu tenho que justificar lá no consulado. Não, sim, E o Souls, ele foi pra fora da Coreia muito cedo, muito jovem. A questão da idade onde aconteceu tudo isso daí, né? Então, por exemplo, eu que tive que abrir mão da cidadania brasileira, mas pra tal idade ele serve. O Marcos, meu mais novo, o irmão mais novo, ele é duplo cidadão, ele não precisa ir pro exército desde que não mora na Coreia. Então, isso foi o que o consulado passou pra ele. Então, isso na idade dele, né? Então, os filhos também, que são duplo cidadãos. Provavelmente o Castro não vai precisar ganhar jogos pan-asiáticos pra poder fugir das... Não, acho que não. Legal. Do exército. Porque é a segunda cidadania dele, né? E ele jogou contra o Brasil, o que vocês acharam do desempenho dele? Deu tempo de avaliar? Pegou ele na tentou bola? um lance sozinho ali, deu até uma fintinha legal, difícil, tal, né? mas Muito foi pouco. difícil. Já tava, sei lá quando tava. Não, já tava decidido, o contexto ali é complicado. Ele não é tão jovem assim, né? Que é 23 anos, eu acho que ele tem, não é alguma coisa? Ele tá numa idade boa. 23, por aí. Não, eu sei, mas assim, não dá pra falar que ele ainda é uma joia, que ele é uma promessa. Eu já teria Exato. falado sobre. Não, né? e se fosse isso, ele estaria jogando na seleção alemã. Ele mudou pra seleção coreana pra Mas isso. ele jogava a seleção de base alemã, e aí depois eu acho que ele passou da idade da base e não foi mais convocado, então ele resolveu isso aí. E falando de base coreana, acho que acabou, viu? Porque... Perdeu do Marrocos. Perdeu do Marrocos. Não, No foi uma campanha Sub-20? no Sub-20. Foi péssima a campanha. Foi péssima. A seleção coreana fez uma péssima campanha no Foi melhor que o Sub-20. Brasil. É verdade. O Brasil caiu na primeira fase. Nem foi pras oitavas. Mas o Brasil Sub-20 foi um Brasil bom, por exemplo. A gente tem vários jogadores Não, os Sub-20. pica não vão, tipo Estevão, Hendrick, esses caras não vão, né? Porque eles estão já numa fase de Vitor Roque é jogar- Sub-20? Sub-20. Vitor Roque é Não, o Sub-20 tem mais gols no mundo. né? Caraca, então... E aí... E o Brasil, tipo, talvez o maior destaque do Brasil é o Luigi, que é reserva no Palmeiras. O Palmeiras foi o que mais disponibilizou jogadores, né? Porque Foram não é um 4. campeonato que a FIFA obriga os times a mandar. Não obriga. Isso aqui- mas de base nenhum é obrigado. A própria Olimpíadas, que seria o campeonato mais importante, que nem é da FIFA, né? Também não é obrigado. E a seleção coreana foi com a sua força máxima, será, nesse Eu Mundial Sub-20? acredito que sim, porque eles não costumam economizar, tanto que 2019 Gain foi, né? Então, eu acredito que foi a força Se máxima ganhar ali. esse Sub-20, por exemplo, esse Mundial, é liberado o exército? Não. Acho que não, né? Não. Só é medalha olímpica. Ou- é só medalha olímpica em Jogos Asiáticos. só. Ou o terceiro lugar da Copa, né? Acho Não, que esse pode aí- da Copa, acho que rola, né? Foi especial, porque ninguém esperava isso, então foi... E a Coreia foi em quarto lugar. Não, e foi quarto. Mas, foi eu quarto. lembro que na época era só até os 3 primeiros, mas como a Coreia foi quarto, que foi, mano, uma dessa Aí liberaram? Aí liberaram. Pô, Liberaram, o Paquistão 2002 foi né? liberado. Só que, acho que depois, se a Coreia, por exemplo, no Catar ficar em terceiro, Pode fazer um lobby eu pra acho que geral ali liberar. é liberado. Aí, sei lá, os moleques que tem lá pode ser liberado. Porque os mas- principais já meio que... Tipo, o Hanichan ganhou medalha de ouro Ásia, né? Pan-asiático. Pan-asiático, o Sol Que- também. esse Pan-asiático também foi, na verdade, uma exceção. E Gain também tá Acho que liberado. Gain Não, Pan-asiático, que chama Asian Games, né? É só ouro. Que só Só ouro, exato. Só ouro. Pan-asiático é só ouro, a Olimpíada normal é Qualquer medalha. E até onde eu sei, Copa do Mundo era terceiro lugar. Mas o Igain tá liberado já do exército, né? Ou não? E Gain, acho que sim, acho que ele jogou, não jogou? Ele jogou esse daí? Acho que Eu não me lembro. Eu não lembro também. Mas eu sei que Não foi o que a Coreia Hanichan... ganhou do Japão? Foi. Eu acho que ele tava nessa aí. Eu não na me seleção. lembro. O Hanichan tava, que ele que bate o pênalti, que o som pipoca, mas o pênalti mais importante da vida dele. Mas o Igain eu não me recordo muito bem. Eu morava na Coreia essa época. E eu vi o jogo, tipo, num... E a torcida tava No bar. acompanhando, assim, tava... Tava, mas você sabe como é que os coreanos assistem, né? Tá. Tipo, não é aquele, nossa... Não fecharam a Paulista, não fecharam o Myeongdong lá pra todo mundo assistir junto. Zero. Eu acho que até Copa do Mundo, na Copa da Rússia, eu morava na Coreia. E também não tava... Sério? Tipo, eu lembro que era em horário comercial, aí eles paravam, mais ou menos, eles liberavam, mas não era todo mundo, porque não tinha ali. Aí assistiu o jogo, acabou o jogo, já voltem. Aqui, diante do jogo da Copa, é day off. Aqui acabou. no Brasil é Vai se não embora, liberar. Não tem. Se o Brasil for pra final, são 8 jogos de day off, hein? É. Nossa, Mas o... E ano que vem todos os feriados são prolongados. Vai ser o ano mais. Não, mano, o melhor eleição. feriado vai cair vai ser dia útil. Todos os feriados. ano que vem vai ser assim, esquece. Então, vai ter Copa do Mundo, feriados, eleição pra presidente. Ano que vem, Ano que se vem o bicho preparem. pega. O comércio já era. Trabalhe esse ano. Trabalhe esse ano que Depende do vem. que você trabalha,
Exato. Né? Mas provavelmente, se você é dono de loja de roupa... Falando nisso, a gente vamos torcer aqui para que possa ser um trabalho pra gente. Até para quem não sabe, a seleção coreana jogou com um uniforme especial, um uniforme do Hangul, porque ela jogou um dia depois do dia do alfabeto coreano, e aí a FIFA concebeu uma autorização para a seleção coreana entrar com o nome escrito em Hangul. Né? E até por conta disso, a gente aproveitou o hype em cima dessa notícia, né? Até que o Hangul também virou uma data comemorativa na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, para quem não sabe, já tem o dia da cultura coreana, tem o dia do hanbok, o dia do kimchi e agora tem o dia do Hangul. Né? Caraca. Nossa, o dia do kimchi veio antes do Hangul, cara. Mas eu vou saber de primeiro a comer, depois a falar, a escrever. Tá na lógica. Tá. E aí, a gente aproveitou para fazer um Reels explicando como que se pronuncia o nome dos jogadores dos principais jogadores. Principais entre aspas, porque a gente fala do Han Hee-chan que nem jogou, né? Por exemplo. Os mais famosos. Os mais famosos, E aí repercutiu, né? A gente marcou lá os principais narradores da Globo que iam narrar o jogo. O Luiz Roberto na TV aberta, o Luiz Carlos Júnior no Sport TV e o Jorge Igor agora nesse novo canal que é o GE.TV. E todos comentaram, agradeceram, até repostaram. O Denis estava me contando que o Luiz Roberto até comenta durante o jogo, né? De que os amigos coreanos, os Team Uder, ajudaram. Não, acho que já ficou difícil falar, né? Ele mencionou a Associação Coreana. E ele menciona a Associação Coreana porque realmente, através de pessoas em comum, eles acionaram o presidente da Associação Coreana para ajudar nas pronúncias dos nomes e tal. Só que eles tiveram uma certa dificuldade em achar a numeração também, né? Porque acho que a numeração agora que está se consolidando, por exemplo, o 9, ele começou a ser o 9 mesmo da seleção coreana nos últimos jogos, né? Até então ele ainda não era o 9 oficial, que acho que o pessoal estava segurando. Mas aí o pessoal repercutiu e aí eu tive até um feedback de que realmente o nome dos jogadores estavam sendo um pouquinho melhor pronunciados, porque ao invés de ficar só falando Kim, eles estavam falando já os 3 nomes juntos, né? Deu pra ver que eles tentaram, assim. Sim, acho que até a Copa do Mundo vai ter oportunidade para melhorar isso daí, já chega quase num padrão que o povo, até porque a gente também não fala de forma 100% correta, né? E assim, os caras estão lendo em português. Sim, exato. Né? É a mesma coisa de você cobrar um coreano narrando um jogo do Brasil. Não, jogo um time da Eslováquia, falar o nome da Eslováquia. Por exemplo, é que eu tô falando do Brasil porque nós somos brasileiros, sei lá, eu vou pegar. Ele chama de Estevão, ele não vai conseguir falar Estevão, ele vai falar Estevão, vai falar tipo assim. E tá tudo bem, porque o cara não sabe ler. Mas pelo menos não falar só o Kim. Exato, Kim, isso sim. Entendeu? Falar o Kim Min-jae, né? O Igain, por exemplo. Ainda bem que o Kudjachor aposentou, né? Já pensou, cara? Não é piada boa. Mas Kudjachor tudo bem, o problema é ficar falando né? Não. Igual o Santos que contratou o Bilal, né? O Santos contratou um jogador chamado Bilal. No City tem o Doku, aí o cara, ó, o Doku. Então, mas fica aqui o nosso elogio para as transmissões que conseguiram falar de uma forma um pouco mais correta os nomes, né? E que fica até pra gente, durante o jogo, ouvir, a gente consegue identificar melhor de quem eles estão falando, né? Essa camiseta da seleção coreana com escrito em Hangul, vocês gostariam de ter? Mesmo sendo a camiseta do 5-0? Ela é bonita. Eu acho da hora pela história por trás. Se quiserem mandar, eu aceito, viu? Eu não sou fã de ter nome de jogador na camisa, assim, porque, putz... você vai botar o Marcelo do que não, nem o meu, porque eu acho que eu não preciso que as pessoas saibam o meu nome, sabe? Eu vou no estádio e todo mundo vai saber que meu nome é Marcelo. Cara, tem um influencer, um creator muito bom, que é flamenguista, que ele vai nos jogos do Flamengo, e aí sabe quando os caras colocam? Já vi, aí ele vem de longe, eu já sei, e aí, Augusto, faz tempo, aí o cara fica bom, começa a ver o nome, tipo, fica com vergonha de falar, quem conhece? Eu tenho esse receio, mas assim, nem nome de jogador, porque sabe lá que, tipo, Dudu, finge que eu tivesse uma camisa do Dudu, será que eu ia estar feliz, José, ela hoje, entendeu? Entendi. Então você é muito pé atrás, assim. Eu acho que... Mesmo com o Son, que você acha que é o maior jogador da história da Coreia? Eu torço pro time, não pra jogador. Entendi. Você gostaria de ter deles? Eu acho que eu também gosto da camisa limpa, assim, mas é questão de gosto mesmo. Eu achei o Hangul, assim, eu achei louvável, tá? Mas achei a fonte meio esquisita, pra falar a verdade. Feia? Achei meio feia, né? Tá. Eu acho louvável também o esforço e tal, mas eu achei meio feia. A Coreia teve na última Copa a mudança do mascote, né? Do escudo, né? Que ficou um escudo mais cara de e-games, né? De jogos eletrônicos. Eu não gostei. Eu gosto mais do antigo. Ficou muito quadrado, achei. Tipo...
E é só o rosto, né, do tigre, meio... O corpo inteiro. E esse uniforme que ele é apelidado de Chador Bagui, porque ele parece lá a bandeja do Chador Bagui vermelho e branco. Cara, esse apelido é muito bom. Muito bom. Né? E podia até ser o Hanu, na verdade, porque o Hanu também tem esse marmoreio aí, né? Eu acho bonita essa camiseta branca com marmoreio branco e o preto com marmoreio branco. Mas a gente tá na expectativa de novas camisas pra seleção pra Copa do Mundo, né? Eu acho que eles foram ousados ali e a combinação com o azul, que é um pouco azul água, assim, né? Achei interessante explorar essa combinação, né? Mas... Qual que é o uniforme da seleção coreana que vocês acham mais bonito, que vocês lembram? 2002, disparado. A rosa e a branca. As duas são bonitas. Eu gosto dessa. Eu comprei dessa porque pra mim Essa de que ano? Essa aqui é a do Brasil. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Eu tenho essa só que branca. Aqui é azul e branca. Azul e vermelho aqui, né? É bonita também. É bonita também. Cara, eu tenho de todos os anos. Eu tenho um azar de gostar da camiseta da seleção, das seleções no geral, isso inclusive do Brasil, anterior da Copa, sabia? Por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo, a camiseta da seleção brasileira de 98, ela entrou num hype ano passado, tanto que a Nike relançou ela por R$2.000. Né? Quem tem essa camiseta... Ronaldo. Quem tem essa camiseta de 98, antiga, original, leva para esses sebos de colecionador, que ela tava lá numa nota. Verde aqui assim, né? Aqui a gola redonda e tem um traço aqui assim. É da hora. A camisa da Coreia de 2002, você tem em casa, mano, você consegue vender por uma bala. Já vi no eBay, assim, você procura, mano, é uma bala. Mas a de 97 eu achei muito mais bonita, por exemplo. A da seleção brasileira, que era uma de gola, que foi a camiseta que o Ronaldo e o Romário jogaram juntos, assim, nos poucos jogos que eles fizeram juntos, né? E da seleção também, da seleção coreana, se eu não me engano, acho que a camiseta antes da Copa de 98, ela tinha uma faixa branca e azul aqui assim. Sim, com Taegeuk, assim, parecia formato de Taegeuk. E não assim. tinha o escudo do tigre ainda, era a bandeira da Coreia. Eu tenho a de 98 com a bandeira da Coreia, só que eu também, que tem uma listra azul e branca. E a gola, eu tenho essa aí. Pra mim, eu tenho essa também. Eu tenho a de 98, mas eu queria ter muito a de 97 que tem essa listra, né? O ruim é gostar das camisas que não foram de campeão também, né? Tipo, de 98 que relançaram foi quando o Brasil tomou cacetada da França na final. Exato. Mas é a história, é da hora. Eu não me apego. Você não pega com o ano específico? Claro que o ano valoriza mais, tal, mas, por exemplo, do Palmeiras, eu tenho todos. Tipo, todos sempre de tudo. Até as da Série B. Série B, as duas. tudo. Só pra lembrar. Todos. Não, tá tudo bem. Pra mim é memória. E eu gosto de botar nome e número. Tipo, eu lembro, o fulano... O jogador. Por exemplo, eu tenho a do Manchester, manga longa, Partizan 13. Tipo, da hora. Absurda. Com o símbolo da Premier League, mano, comprando na Inglaterra. Mano, muito louco. Eu tenho um amigo... Eu tenho a do Tottenham também, com o símbolo da Premier League. É absurda. Eu tenho um amigo São Paulino que quando ele fez uma viagem meio mochilão na Europa, ele foi pro San Siro, aí ele fez uma camiseta do Milan, escrito 93 Miller. Ele foi pra Espanha, fez uma do Barcelona, Wilson, escrito 92 Raí. Muito legal. E ele foi pra Liverpool e fez uma camiseta... Mas na época? Não. Ele viajou pra Europa depois de, 10 anos depois de ter conquistado tudo, assim, né? Eu acho que ele vai na própria loja do estádio. Na loja do estádio. Né? Ele foi na loja do estádio e fez. Mas aí acho nada a ver, mas... foi animal. Ele tem a camiseta do Liverpool escrito 05 Mineiro, né? Que foi 2005 e o gol do Mineiro. Mas aí é de outro time com o nome do cara que fez o gol, tipo é que nem o caçador que põe lá e empala a cabeça do bicho que ele matou e põe lá na parede. É mais ou menos o troféu dele, né? E aí, só em Liverpool, aqui como 92 e 93 fazia muito tempo, só em Liverpool que o dono o funcionário da loja ficou meio desconfiado, assim, né? Como assim 05 Mineiro? Quem que é esse cara aí? E os ingleses são muito mais fanáticos também pro futebol, né? Acho que dos países que gostam de futebol, acho que Inglaterra e Turquia estão lá na frente, né? Acho que a Argentina é o mais, hein? A Argentina é mais? Nossa, não sei. Os caras lá... É que eu nunca fui pra Inglaterra nem pra Turquia, então eu não tenho esse embasamento, mas a Argentina, os caras respiram futebol de um jeito, assim... indignante, mano. Tudo é futebol pros caras. Tudo, mano. E aí, foi o último jogo do Messi pela seleção argentina? Na Argentina. Ele ainda vai fazer um último jogo. Ele não vai pra Copa. Vai pra Copa, né? Ele vai pra Copa. A Argentina não joga mais na Argentina até a Copa? Isso, exatamente. É igual o Brasil, que pode não jogar mais no Brasil. Entendi. Então foi a despedida do Messi. Mas claro, depois da seleção. Copa, os caras... Parece que ele vai se aposentar depois da Copa, mas ele pode querer continuar. E ele vai ser o titular da Copa.
tem como, né? Tá jogando. Tá jogando bem ainda. Mas eu pergunto pra comparar justamente com Messi, Neymar, Son, esses caras que já, acho que, na minha opinião, já estão meio passados, não pela idade, mas pela Parte física. a parte física pra jogar a Copa. O Marcelo até comentou na última gravação, assim, o valor que o Palmeiras pagou pra contratar o Paulinho era... Não, o Vitor Roque. O Vitor Roque é comparável com o que o LAFC contratou o Som, por exemplo, né? Se você faria essa troca? Não, o Vitor Roque tem 20 anos. Né? Por conta disso. Só pelo valor mercadológico. Você tem retorno financeiro, você é um... Se fosse um pouquinho mais barato, valeria a pena. O Som? É. Sim, depende. Mas é tipo, sei lá, uns 10 milhões. Se fosse uns 10, eu acho que... Mas vocês acham que o Som ia topar jogar no sintético, no tapetinho, cara? Claro que sim. O Soares veio aqui pro Brasil e não jogou no sintético nenhuma vez. O Som não vai querer jogar. Muito melhor que jogar lá nos Estados Unidos. Eles jogam em, sei lá, um monte de pasto lá também. Estados Unidos, a maioria dos campos sintético. Não, mas acho que o Messi... misto, né? Não, mas acho que o Messi e o Soares estão jogando no sintético lá nos Estados Unidos. Cara, joga no sintético direto. Não sei se o Hard Rock não é. O deles não a gente tava lá, não é. Mas a grande maioria dos estádios da MLS são sintéticos. Entendi. Mas aí não sei qual o grau de sintético. Porque às vezes tem campo que é híbrido, põe gramado natural. O do Corinthians. O Corinthians é híbrido. É que eu acho que é o modelo ideal, né? Mas é um híbrido onde é mais natural do que sintético. Isso, se eu não me No engano. caso do Corinthians, sim. É questão de manutenção e tal. É considerado hoje um dos melhores gramados do Brasil, né? Acho que é o melhor. É o melhor, né? O próprio Abel elogia lá. Então, acho que a gente está falando bem já, então. Falamos bastante sobre a seleção coreana, sobre a seleção brasileira, o que esperar na Copa ou dos próximos amistosos. A gente vai de home and boa até lá. Agora eu jogo aqui. Contra quem, próximo amistoso? Já saiu? Dia 14 contra a Bolívia. Mas aonde? Lá? Acho que é na Coreia. Na Coreia. Bolívia e vamos vingar a Gana. Copa de 2022. Vai jogar contra a Gana. Bolívia e Gana. Lembrando que a Bolívia se classificou para repescagem. E que o Marcelo Moreno tá querendo jogar esse jogo aí, parece, né? É que ele tá aposentado, né? Ele quer voltar. E aí, acho que é um time que, sei lá, dependendo do sorteio, pode cruzar. E Gana, eu acho que tá classificado também, né? Ou não? Pra seleção africana. Não tenho essa informação, na verdade. Eu tenho que dar uma olhada, eu não sei. Mas Bolívia eu já não sei. Aqui a Bolívia, assim, ela tá na repescagem, mas muito também pelo mérito da altitude. Da altitude, né? Exatamente. É igual o Equador. O Equador vai pra todas as Copas, porque tem altitude. Aí chega na Copa, passa vergonha. Mas Gana já é um time que eu acho que já tá num nível que dá pra ser um jogo competitivo. É um bom jogo, se classificou. Gana se classificou. Gana está na Copa também. Então, é um bom teste. Mas é um bom teste. É um bom muito jogo. bom. Para a Coreia, dificilmente não é um bom. Os amistosos. É tipo assim, tem que forçar muito. Tá ligado? Contra quem não seria um bom teste? Vamos lá, vamos tentar descobrir contra quem a Coreia não pode jogar. Ou é do mesmo nível ou é pior, tá ligado? Tipo, não tem. Pra você pegar. Ou outro time é melhor. Se você pegar um pior que a Coreia, tem que forçar muito. Tem tipo forçar, assim, por exemplo, sei lá, pegar uns times nada a ver da Oceania. Ou time pequenininho da Europa. Tinha que pegar só tem que tomar só porrada pra dar tempo de trocar esse técnico. Eu acho que ainda é a única esperança. Tem que ser derrotas muito feias ali pra pensar em trocar. Não vai trocar. 4x0. Gana ganha de 4x0 da Coreia na Coreia. Sim. Pode acontecer. Não. Vamos torcer pro bem da Coreia, mas que o Roman Bo saia. Tipo, ele pode dirigir bêbado. E você pegou numa blitz. Acho que isso é um bom motivo pra demitir o técnico da Coreia. Causa, né? Vamos torcer pra que o Roman Bo seja pego dirigindo bêbado, sem nenhum acidente, sem ninguém se machucando, mas que aí ele não possa mais treinar a seleção coreana. Mas quem seria vai botar quem no lugar? Algum estrangeiro, com certeza, porque na Coreia não tem. Algum estrangeiro que não vai jogar de home office, treinar de home office igual o Klinsmann. Não, tem o chama Gai Puye, que é o técnico do Jeonbuk Hyundai. Ele é o único estrangeiro da K-League e tá fazendo um ótimo trabalho. Mas abaixo do Ursal. Não, é do Jeonbuk. Ele tá em primeiro, liderando com folga.
Isso é bom. É uruguaio ele treinou a seleção da Grécia, teve passagens ali... Então, esses caras que já estão bem na K-League já é um currículo legal. Um técnico estrangeiro que vai bem na K-League. Isso é legal. E o cara é uruguaio ainda. Uruguaio, e tá fazendo um ótimo trabalho, entrou esse ano no Hamburgo, assim, do Como nada... é que ele chama? É Guy Poirier, tem que olhar. Tá. Então, isso é bom, velho. Porque o cara já conhece o nível da K-League, com certeza acompanha o futebol europeu e agora é MLS. Então, pô, isso é algo legal. Porque você pega um gringo bom lá, joga lá no meio, mano. O cara não manja, velho. E ele não vai conhecer os jogadores Gustavo Poirier. Não, e a Coreia jogando como um time uruguaio, fechadinho, dando porrada, era tudo que eu queria ver. Era... Falta dar porrada. Os coreanos são muito bonzinhos, mano. Vocês acham, mano? Eu acho que a Coreia bate muito mais que o Japão, por exemplo. Sei lá, velho. Mas contra o Brasil, especialmente, a Coreia não bate. Passa um pano, não sei o que. O som também é tudo amiguinho dos caras, irmão. Na hora do jogo, eu tô com uma preguiça desse som labrador que a galera gosta. Vocês não estão com essa preguiça também? Não, o som é... O som nunca foi esse tipo de jogador, né? Mas precisa de ter mais. Então, ele nunca foi exato, sangue nos olhos. Só eu amigainha. Mas eu não acho que ele tem que ser o sangue nos olhos. Quem tem que ser o Kim Min-jae, sabe? Mas Esses ele é o caras. principal jogador da Coreia, cara. Ele tem que botar lá a moral, entendeu? Eu acho que... eu tenho preguiça também um pouco do som. Assim, eu admiro tudo que ele fez pelo futebol e tal, mas ser lembrado por ser o cara mais simpático, por... Dá tchauzinho, deixa o microfone ali. É muito negócio assim, que fofo, né? O homem não quer ser lembrado porque é um cara fofo. Quem é o presidente do Corinthians que falou isso? Que ele quer... O Vicente Matheus, não? Do Alibe? O Sanches. O Sanches que falou? Ele falou que, mano, ele gosta de time de bandido, ele não quer bom moço, tanto que ele o cara da igreja. tanto que ele saiu notícias bravas agora em cima dele, hein? Gosta mesmo. Jornalista adora, né, botar Corinthians na pauta, né, meu? Qualquer coisinha... Jornalista, o Ministério Público tá botando o Corinthians na pauta agora, não é jornalismo. Não, ok, mas se o Corinthians não pagar um boleto pra faxineira lá, o Corinthians atrasou um boleto. Mas não é um boleto, vocês sabem que não é. Claro que eu sei, Você mas tá assim... passando um pano agora. Não. É grave e tal, grave. ok. Mas assim, que jornalista esportivo adora botar Corinthians na pauta, isso é verdade. Eles estão de olho, qualquer coisa que tá saindo no Diário Oficial... Não é jornalista esportivo, é jornalista criminal. Não é jornalista esportivo. Ele não tá mais agora no Terceiro Tempo, ele já tá no Cidade Alerta. Claro. Todo aquele lance do vai de bet ali, tudo, né? Laranja e tudo mais, é horrível. E quem também deveria estar na Cidade Alerta é o Palmeiras também, mas a gente fica pra uma outra conversa aí, ó. Tá muito... Arbitragem? A única pergunta que eu vou fazer... Começou, tava demorando. Não manda o cu, Quintiana, Marcelo. O Abel Braga, o Abel Ferreira falar que o lance lá do São Paulo não é um pênalti, porque foi um carrinho sem querer e a bola não estava indo em direção ao gol, isso fala mais pela falta de conhecimento da regra dele ou do caráter dele? Não, realmente esse é um tomando do cu bem grande pra ele. Fala do caráter, né? Ele podia só admitir que foi pênalti, mano. Mas não dá pra falar que ele é mau caráter por causa dessa declaração, né? Então o quê? Porque se for assim, todo mundo do futebol é mau caráter até hoje, todos. Quem foi que admitiu? Mas qual que foi tão escandaloso quanto esse? Já tivemos muitos, né? Você acha que não foi um erro pênalti padrão? Eu acho que foi grave, muito grave. Foi um dos piores que eu já vi. Mas assim, não dá pra condenar o Abel por causa dessa declaração, porque ninguém admite. Ninguém nunca admite que foi favorecido pela arbitragem. Assim, não diminui o erro. Eu acho que ele mandou mal. Eu mandaria um tomando o cu pra ele. Eu gostaria muito mais se ele tivesse falado, cara, eu acho que foi pênalti ali. Mas assim... Foi um pênalti, mas não foi o primeiro pênalti errado. Não, mas a condenação não é pelo pênalti, é pela declaração. Sim. Entendeu? Você, Marcelo, você acha que fala isso mais a falta de conhecimento da regra do Abel, né? Ou foi pelo caráter, então? Não é caráter, ele tá jogando o jogo. Ele vai puxar a sardinha e ele fala... Eu achei ruim que ele fala assim, eu nem vi o lance direito, depois ele começa a falar como foi exatamente. Cara,
Se disfarça, então, se você não vai admitir, sabe? Mas hoje vai jogar São Paulo e Grêmio, que foram os dois times mais prejudicados pela arbitragem da última rodada. Né? Então a CBF tem essa sorte, né? Porque se fosse o Grêmio e o São Paulo contra outros times, aí dá uma ajudinha. Não vai lá. dar pra se redimir, né? Agora tem que apitar bem mesmo, né? Não vai ter um Roman Ajudabel pra poder apitar esse jogo aí, ó. Ai, velho. Você chegou a preparar alguma coisinha pra gente discutir, tomando com o Quintianá? Não, eu tinha pegado aqui, mas a maioria das coisas a gente já falou. A gente já falou? Eu ia perguntar pro Denis, na verdade. O que você achou do que estão falando do Memphis? O que aconteceu com o Vocês Memphis? não ficaram sabendo Não. Da risadinha? É, que viralizou, porque o Corinthians tomou 3-1 do Santos ontem. Tá. Né? Ele tá brigando lá na parte de baixo, e aí ele ficou de risadinha lá, ele nem jogou. Mas ficou de risadinha aqui durante o jogo, vendo o jogo? É que ele tava no banco, né? Mas tava 1-0. Quando ele deu a risada. Ah, tá. Mas no final acabou tomando 3-0 e depois fez 1, né? É, isso. Não, mas ele deu a risadia quando o jogo tava 1-0. Mas mesmo assim, era de boa. clássico, né? Era clássico. Cara, essa regra do Denis é muito bom. 1-0 risadinha pode, perder de 4-0 pode. Então, o que não pode é 5. Mas assim, você viu o vídeo? Dá pra ver que o Garro, ele tá lá, tipo, mal concentrado assim, e o Memphis tá lá atrás, tipo, na resenha, sabe? O Memphis Mas ele não tava sozinho na resenha. É, tinha mais um, mas aquele ganha 3 milhões por mês. Entendi. o Memphis é o Memphis, cara. Pra você, então, você passaria pano? Seria um... Ou você acha que isso é motivo de conversar com ele? Strike one, tá ligado? Ou strike two, entendeu? Mas ele já passou o 1 e o 2 faz tempo. Não, mas é o Memphis, meu. Assim, tanto é que, assim... Então passou pano. Não é tomando Quintiana. Eu ganho 3 milhões por mês, também estaria dando risadinha no banco. Ainda, louco. Ele é um fardo que tá lá. Vamos tentar, sei lá... Eu acho que o Santos aprendeu a jogar sem o Neymar, mais um motivo pro Neymar, mais um obstáculo pro Neymar ir pra Copa. Aí eu tô achando que o ciclo do Neymar também já era. Será, velho? Neymar não vai pra Copa. Não vai. Seguindo o critério e as ideologias que o é um milagre. que o Ancelotti... Ele precisaria jogar o melhor paulistão do mundo ano que vem. Ele só teria praticado... mas se bem que o brasileiro ano que vem vai começar mais cedo, né? É verdade. É verdade. Ele teria brasileiro e paulistão pra mostrar serviço. Verdade. Eu ainda acho que ele vai. Você gostaria que ele fosse? É o que eu falei no último episódio, né? Assim, se o Neymar tiver 50%, 60%, eu levaria o Neymar. Você também levaria, Kim? 50 e 60 é forçar, mas se ele estiver bem fisicamente, tem que levar. Então, mas a minha convicção é de que ele não vai, porque ele não vai estar bem fisicamente. Aí se ele não estiver bem fisicamente, tipo, ir bichado, eu acho cagada. Se a gente tivesse lá as bets lá e o Neymar vai pra Copa, eu botaria que não. Entendeu? E o time até que tá bem estruturado do Brasil. Você tem jogadores bons nas posições já definidas ali, vai tirar, sei lá... Então, no esquema tático não tem, assim, mesmo o Neymar bem... Ele entraria no lugar de quem? No esquema muito tático. Difícil, Porque ele não é mais um ponto, não é mais um 9. Ele vai jogar Mas o esquema hoje não tem meia, praticamente. Você vai revezando. Tipo, por exemplo, o último jogo... O Paquetá, não sei se é titular, por exemplo. Não, o Paquetá não foi, mas assim, quem mais fez papel de meia contra a Coreia foi o Rodrigo. Então talvez... Exato. Na última foi o Rafinha. O Estevão pode jogar por lá. Aqui tá jogando muito num 4-2-4, né? Sim. Mas aí eu não consigo ver, tirando eles que estão, né, bem, pra botar o Neymar no meio. O que ia ser difícil é, tipo, levar o Neymar e mexer com toda a cabeça do elenco de botar o Neymar porque é o Neymar. Mas o Neymar é ídolo dos caras lá, da maioria, né? Mais um motivo que pesa pra... Acho que só que o problema é que se levar o Neymar, ele não vai ser reserva. Entendeu? E aí é isso que eu complicado. Mas aí eu vejo como solução, eu não vejo como problema o Neymar. Se ele tiver bem fisicamente, ele é titular fácil, ele é melhor que todo mundo lá, mas assim, com sobra. Não, mas o problema é bem fisicamente ninguém discorda, aí todo mundo concorda, bem fisicamente, concentrado. Mas assim, você só levaria o Neymar se ele estivesse 100% fisicamente, entendeu? Sim. 100%? Porque pra mim o 100% fisicamente representa que ele tá 100% focado. Coisa que eu não vejo ele desde... Putz, vai fazer... Nenhuma Copa ele tava 100% focado. Desde que ele saiu do PSG, né? Não, na última Copa acho que ele até tava focado. Então, eu acho que vai acontecer a mesma coisa na próxima Copa. Ele chegou bichado, 14 teve azar que foi machucado. Entendeu? Acho que ele chega mais ou menos assim, não no seu melhor físico, e a gente tendo que a obrigação de botar ele pra jogar, sendo que ele não tá no seu melhor, entendeu? Por isso que eu acho que é melhor... Dificilmente dá pra colocar ele no banco
melhor nem levar. É um problema. Você tá levando um problema, não uma solução. E tem as histórias que não sei se é verdade, mas vocês viram as últimas notícias lá. Já faz um tempo que saiu, mas que o Léo Dias, ele tinha divulgado que o Neymar tava com problema de bebida agora. Então, que ele tá viciado em jogo, então ele joga... E uísque energético. E aí tem isso, né? Então, se for verdade, realmente, o cara não tá focado e por isso que ele não tá jogando, né? Bom, o Neymar já desmentiu, já tentou lá reverter, mas o Léo Dias, eu não manjo desse mundo das fofocas. Eu também não sei, eu só sei quando ele fala de jogador de futebol. Mas quando ele acerta bonito, assim, né? No futebol, quando ele manda, geralmente tá certo. Ele sempre divulga, tipo, o jogador tá traindo. No caso do Yuri com a Isa, né? Se eu não me engano, o colega do Chico do Mirassol. Tem um jogador do Mirassol que era casado com a cantora Isa e eles meio que tiveram que anunciar antes que ia estar divorciando, porque o Léo Dias ia acabar anunciando que o cara tava traindo a mulher que acabou de ter filho, alguma coisa assim. Sim, teve essa que foi grande. Ele divulgou do Internacional também, que tava os jogadores fazendo orgia. Cara, a torcida do São Paulo marca toda semana o Léo Dias. Descobre alguma coisa do Casares, pelo amor de Deus. Pra tentar tirar o Casares da presidência. O Léo Dias, ele já falou uma vez num programa dele, falando que, cara, eu já tentei descobrir tudo do Abel, mas o cara é limpo. O cara não sai de casa. Vamos marcar o Léo Dias do Romeu Bom. Acho que depois dessa a gente pode finalizar, então, fazendo um apelo pra torcida. Quem quer o bem da seleção coreana, começa a marcar o Romeu Bom no Instagram do Léo Dias, pra ver se a gente descobre alguma coisa pra ele sair da seleção coreana. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de você. Nos encontramos quando a seleção coreana surgir com notícias, com pautas, com jogos, com esperança pra gente, tá bom? E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos num próximo episódio. Valeu! Valeu! Coreia! Oh,